Boa noite, irmãos. Convido a todos para nos harmonizarmos numa prece. Deus Pai de amor e bondade, Mestre Jesus, Espíritos benfeitores e benevolentes, muito obrigado por estas oportunidades que temos nesta encarnação. Embora muitas vezes não saibamos identificar, não saibamos aproveitar estas oportunidades, agradecemos por todas elas. Pedimos o amparo, pedimos a proteção, a intuição. Que possamos, Pai, ser perseverantes, que possamos trabalhar continuamente para a nossa evolução espiritual. E assim, pedimos a proteção do Mestre Jesus, de Deus Pai, para iniciar esta nossa atividade de reflexão, de exposição doutrinária nesta noite. Muito obrigado e que assim seja. Então, amigos, mais uma vez, boa noite. Estamos aqui hoje para trazer algumas reflexões sobre o tema Por que sofremos? No Evangelho de João, no capítulo 16, versículos 33, nós encontramos uma afirmação de Jesus: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quantos de nós já não se fez questionamentos? Quantos de nós já não ouviu alguém fazer questionamentos do tipo: por que sofremos? Por que uns nascem na miséria, enquanto outros nascem na fartura? Por que homens bons sofrem enquanto os maus prosperam? Mas se Jesus nos afirmou que nós teríamos aflições, Ele estava nos alertando de que nós sentiríamos dor, de que nós teríamos sofrimento. Mas dor e sofrimento é a mesma coisa? A dor, num sentido geral, é aquela sensação desagradável e penosa que nós sentimos resultante de uma contusão, de uma lesão, de um ferimento, ou até mesmo de um mau funcionamento de um órgão. Conforme a Wikipédia, a dor é fisiológica. E o sofrimento? O sofrimento é um conceito bem mais abrangente, bem mais complexo que a dor. Se nós estivermos falando de doença, o sofrimento é aquele sentimento de angústia, de vulnerabilidade, de perda do controle que ameaça a nossa integridade. Então, o sofrimento, sendo mais vasto, mais amplo, ele é existencial, porque ele inclui as dimensões psíquica, social, emocional e espiritual do ser humano. A dor pode influir no sofrimento e o sofrimento pode influir na dor. Neste sentido, então, o sofrimento tem um aspecto psicológico. E como que a dor se apresenta? A dor pode se apresentar de duas formas: dor física ou dor moral. Dor física é aquela resposta do nosso corpo físico pelo mau uso que fizemos dele. Serve muitas vezes de alerta. E dor moral é aquela que o próprio ser adquire devido aos seus equívocos, devido aos seus enganos, e tem como finalidade fazer com que o homem evolua, lapidar os seus sentimentos, purificar a sua alma.
E nós temos necessidades da dor? Sim, temos necessidade porque a dor anuncia que algo em nós não está bem, que algo em nós precisa de melhora. Embora sempre queiramos fugir dela, a dor nos oferece uma grande oportunidade de reflexão, de voltar ao nosso interior com o objetivo de nos conhecermos a nós mesmos. Um exemplo bem simples de que a dor é necessária, que se nós pusermos a mão no fogo ou em alguma superfície muito quente, se não sentíssemos dor, nós poderíamos queimar, torrar a nossa mão. Então, ela é necessária sim. Então, nesse sentido, a dor é uma bênção, é uma forja, é uma lapidaria que nos expõe a verdadeira face moral, a verdadeira fisionomia moral. Podemos dizer que a dor é um valioso curso de aperfeiçoamento para todos nós, espíritos aprendizes que estamos na escola humana. Ela é um instrumento invisível que Deus se utiliza para nos converter, pouco a pouco, em centelhas de luz. O sofrimento, por sua vez, ele é inerente ao estado de imperfeição do espírito, mas ele se atenua, ele diminui com o progresso. E ele tende a desaparecer quando o espírito vence a matéria. Podemos dizer que o sofrimento é aquele operário misterioso que trabalha lá no fundo da nossa alma e trabalha pela nossa evolução. Em todo o universo, o sofrimento é, sobretudo, um meio educativo, um meio purificador. É o sofrimento que vai nos despertar a consciência adormecida. E qual é a maior dor, a dor física ou a dor moral? Quando questionados sobre dor, os espíritos superiores nos afirmam que a dor moral certamente é a maior, porque enquanto o indivíduo não aprender as lições que essa dor deverá trazer, essa dor vai perdurar. Siddhartha Gautama, também conhecido como Buda, ele já nos dizia, ele viveu antes de Cristo, e ele já nos dizia já nos afirmava que a dor faz parte da vida, mas que a própria vida vai ensinar um caminho para se deixar de sofrer. E este é um pensamento bastante parecido com o Espiritismo, porque na doutrina espírita nós aprendemos que a dor deverá ser sempre educativa, deveremos sempre tirar aprendizados, e nunca a dor é punição. O nosso processo de crescimento espiritual está associado à dor. E, de acordo com o espírito André Luiz, no livro Ação e Reação, psicografia do Chico Xavier, a dor pode ser vista sobre três aspectos: dor expiação, dor evolução e dor auxílio. Dor expiação é aquela que vai de dentro para fora. Os erros humanos decorrente da cólera incontrolável, do egoísmo obsessivo, das viciações inconsequentes, da sexualidade irresponsável, da maldade premeditada, muitas vezes com requinte de sadismo e de crueldade. São os fatores responsáveis pelos débitos que se acumulam na nossa memória espiritual. Ela, a dor expiação,
nos marca e nos detém nestes complicados labirintos de aflição para nos regenerar perante a justiça. A dor-expiação é uma consequência do nosso desequilíbrio mental ou do nosso proceder desviado da rota de ascensão do espírito. Podemos associar a dor-expiação a encarnações passadas também. Muitas vezes ela é o resgate do mau uso do nosso livre-arbítrio. Então a dor-expiação, ela é kármica, mas ela nos liberta desta carga que nos entrava a caminhada. Ela é o reajuste da vida, é a reposição da alma no roteiro certo. Na dor-expiação está associado o remorso, o arrependimento, o sentimento de culpa, e essa dor é sempre passageira, nunca perene. A dor-evolução. A dor-evolução, ela é de fora para dentro. O que caracteriza a dor-evolução é o confronto com os fatores desarmonizantes que nos atingem, mas que servem para nos estimular a paciência, a resignação, a fé, o perdão e a capacidade de lutar. Poucos espíritos amadurecem efetivamente sem experimentarem dificuldades, obstáculos e provações. A dor-evolução aprimora o ser, então. Sem ela não haveria progresso. Ela tem existência permanente, embora seja variável segundo as experiências vividas pelo espírito. Na dor-evolução, nós podemos associar todo o esforço, toda a resistência que fizemos ao meio hostil. Então podemos ver que enquanto a primeira, que é a dor-expiação, é consequência de um ato equivocado, a segunda, a dor-evolução, é um fortalecimento para o futuro. E o terceiro tipo, o terceiro aspecto, segundo André Luiz, é a dor-auxílio. São as enfermidades prolongadas e dolorosas do corpo físico que servem para evitar a nossa queda no abismo da criminalidade. E quando eu falo em criminalidade, estou falando dos desvios das leis de Deus, não propriamente no crime como o conhecemos. Também frequentemente a dor-auxílio é utilizada como preparação no processo de desencarne, a fim de que o espírito não seja colhido por surpresas arrasadoras na hora da transição do mundo material para o mundo espiritual. Então, é o infarte, é a trombose, é a hemiplegia, que é a paralisia total ou parcial de um lado do corpo, é o câncer, é a senilidade prematura, que é a debilidade física ou mental, o Alzheimer e tantas outras calamidades da vida orgânica que se constituem, por vezes, de dores-auxílio, para que a alma possa se recuperar de certos enganos, refletindo todos os erros que incorreu nesta existência, através das reflexões, poder ter um ingresso respeitável na vida espiritual. No livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Leon Denis nos diz que a dor será necessária enquanto o homem não tiver posto seus pensamentos e seus atos de acordo com as leis morais. Nós somos arquitetos da nossa vida
E dentro desta consciência, nós devemos trabalhar hoje por um amanhã melhor. A lei de ação e reação nos diz que o que eu plantar, certamente eu vou colher. Então, se eu plantar rosas, colherei rosas. E nós precisamos olhar mais para o outro, sermos mais altruístas e menos egoístas. Quantas vezes nós reclamamos por coisas tão banais, enquanto que outros, menos afortunados, choram a despensa vazia, choram a doença sem cura, choram a morte prematura de um filho. Se nós não compreendermos e se nós não nos convencermos de que estamos neste planeta de provas e expiações, apenas de passagem, de que somos espíritos em evolução, de que tudo passa, dores, alegrias, tudo é passageiro, nós estaremos envolvidos em dores que certamente nós próprios criamos. Essas dores prolongadas serão amenizadas quando o ser evolui espiritualmente. Porque é da lei divina que o ser humano receba em si tudo o que ele plantou em outras encarnações ou nesta encarnação. Então, tudo que nós fizermos de errado, de equivocado, nesta ou em outras vidas, deverá ser reparado. E quando a dor não redime? Quando a dor não nos modifica? No livro Bem-aventurados aflitos, do Richard Simonetti, tem um caso que pode ilustrar muito bem esta situação, e eu peço permissão para ler. Que ele nos diz assim, eu vou ler um trecho dele da conversa de dois espíritos. Então, na extensa fila dos recém-desencarnados, à espera de uma definição quanto ao seu futuro, dois espíritos conversavam sobre suas experiências. O primeiro diz, fui casado, deixei a esposa e 2 filhos. O outro responde, interessante, eu também. Tive câncer no estômago. O outro, é muita coincidência, foi o mal que me matou. Lutei por 3 anos contra a doença, submetendo a tratamento diversos. O outro respondeu, sei muito bem o que é isso, também penei por 3 anos. Desencarnei relativamente novo, com apenas 63 anos. Aí o segundo responde, parece brincadeira, é o cúmulo da coincidência, porque eu também estou retornando com esta mesma idade. Incrível, 2 biografias idênticas. Então, eles na conversa tinham a ideia de que iriam fazer o estágio, ou de que iriam ser levados para o mesmo lugar. Eis que a fila andou e São Pedro então veio, olhou a ficha dos dois e disse para o primeiro, você pega o elevador sideral e suba. E disse para o outro, você pega o elevador não sideral e desça. E aí ele perguntou, como? Mas deve haver algum engano? Nós temos as mesmas coisas, os mesmos problemas, somos praticamente idênticos, as vidas idênticas, por que que um vai para um lugar e outro vai para outro? Eis que São Pedro diz para ele assim, mas o outro nunca reclamou. Então essa narrativa nos remete ao capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados aflitos, no item 18, onde ele nos ensina sobre o bem e o mal sofrer. Quando ele diz, nesse capítulo, nesse item, quando ele diz assim, poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta, e Deus vos recusa consolações desde que vos falte coragem. E então
o que fazer. Mudar para não sofrer mais. O Espírito Hamed, através do médium Francisco do Espírito Santo Neto, no livro Renovando Atitudes, ele nos diz: sofremos porque ainda não aprendemos a amar. A lei divina nos incentiva ao amor, como sendo a única forma capaz de promover a nossa evolução espiritual. Os métodos reais da evolução só acontecem em nós quando entramos no fluxo educativo do amor, porque sofrer por sofrer não tem significado algum. A dor tem como função resgatar almas para as faixas nobres da vida, por onde andam os que amam em plenitude. E no Sermão do Monte, Jesus já havia revogado a lei de Talião, quando ele nos diz lá: ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal. Se alguém lhe bater na face direita, apresenta-lhe a outra. Isso está lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 38. Só que esta passagem foi interpretada erroneamente nos séculos todos, na continuação, porque a maioria das pessoas entende que apresentar a outra face seria dar a face esquerda para ser batido. Mas Jesus recomenda: não resistais ao mal, ou seja, não pague com mal o mal que você recebeu. Apresenta a outra face, pague com o bem. Por muito tempo foi usado a dor como um processo corretivo, mas porém, quando o Mestre Jesus esteve na Terra, ele instalou o processo de educação pelo amor. Apesar de Jesus ter invalidado a lei do tal crime, tal castigo, ainda hoje prevalece esta lei entre aqueles seres humanos que ainda não encontraram no amor uma forma de viver e de pensar. O Evangelho é uma mensagem de boa nova, é um convite à renovação. O Evangelho significa que nós temos a chave para transformar as nossas vidas, e a partir do momento que nós transformarmos as nossas consciências. Um sábio da antiguidade já havia nos dito: conhece-te a ti mesmo. Quando nós nos avaliamos, quando nós nos observamos, nós sabemos exatamente os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos, os nossos pontos positivos, os nossos pontos negativos, e assim nós poderemos identificar aquilo que ainda deve ser modificado em nós, para que possamos evoluir. Albert Einstein já dizia também que é uma insanidade fazer sempre as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Não tenhamos dúvida que mudar se trata de um trabalho árduo, que requer muito sacrifício, requer muito mais que alguns dias de reflexão. Nós precisamos abandonar este homem velho que nos acompanha por várias e várias encarnações. Mas só diante da determinação, do sacrifício, da renúncia, nós poderemos ser recompensados se tivermos merecimento. E o que vem a ser merecimento? Em poucas palavras, nós podemos dizer que merecimento são os créditos que nós recebemos, que nós adquirimos
ao vivenciar, ao praticar a lei de justiça, de amor e de caridade. No livro A Vida Escreve, o espírito Hilário Silva, através da mediunidade de Chico Xavier, ele nos relata o acontecimento de Saturnino Pereira, que ilustra esta questão do merecimento. Hilário Silva nos conta que Saturnino Pereira era um esposo dedicado, um trabalhador honesto, fiel, homem bom, sempre procurando ajudar a todos, fazia tudo do bem e do melhor, no trabalho espírita, o qual na casa em que ele era designado, sempre fazia tudo com muito amor. Eis que de repente no seu trabalho, na máquina que só ele trabalhava, que podemos dizer que ele era mestre, ele então conhecia tudo, Saturnino Pereira se acidenta. Diante daquele sangue incontido, fizeram amarras e tudo mais e correram com ele para o hospital. Eis que os que ficaram na fábrica ficaram se perguntando como pode Saturnino, um homem de bem, religioso, como pode ter sofrido um acidente? Lá no hospital, o médico fez o exame e disse ao Saturnino: meu amigo, você teve escoriações em todo o braço, mas dos males o menor. Vamos ter que amputar apenas o seu dedo. Saturnino voltou para casa, cabisbaixo, triste com o acontecimento, e à noite ele se deslocou ao centro espírita, onde teria uma reunião mediúnica. O orientador espiritual, que coordenava os trabalhos mediúnicos, após todos os esclarecimentos, após todas as declarações que tinha que ser feito, chamou Saturnino e disse a ele: não se desanime sem necessidade, sem motivo. Você, numa encarnação passada, na tua última encarnação, fostes um senhor de engenho, proprietário de engenho no litoral nordestino brasileiro. E quando um dos teus empregados, um dos teus escravos, não pôde cumprir o trabalho da forma como você pediu, porque estava doente, você triturou o braço dele na máquina de moer cana. Por muito tempo, você sofreu no plano espiritual, ouvindo o gemido do empregado e enxergando aquele caldo de cana avermelhado. E você implorou uma existência humilde e que viesse a perder o seu braço mais útil no trabalho. Eis que você, desde pequena, de tenra mocidade, você é dedicado, você pratica as leis de Deus, você trabalha para o bem, para o amor, para a caridade. Então, você adquiriu créditos e por merecimento você perdeu apenas o dedo. Então, meus irmãos, que este relato do espírito Hilário Silva sobre Saturnino Pereira possa servir-nos de reflexão para que nós saibamos sofrer, que nós saibamos entender as nossas dores como um processo evolutivo e não como castigo. Que possamos ser Saturninos Pereiras, que possamos ser aqueles dedicados ao trabalho do bem, ao trabalho do amor e da caridade, e que, mesmo que as dores físicas ou morais venham a nos atacar, que nós sejamos firmes, confiantes em Deus, confiantes na espiritualidade, porque estamos evoluindo. São estas as reflexões. Muito obrigado a todos e faremos a nossa prece. Pai de amor e bondade, Mestre Jesus e bons espíritos, só nos resta agradecer por tudo que temos recebido e pedir que ampare a nossa família,
aos nossos amigos, que ampare a humanidade toda, hoje e sempre. Muito obrigado.